Se você é um dos 7.000 que não se curvaram, ajude a divulgar essas mensagens. Abençoados, cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso de número 4, está escrito: Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Está muito claro aqui alguns aspectos importantes dessa palavra. Primeiro que quando a Bíblia nos ensina que a gente deve se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, a Bíblia nos ensina algo que Jesus colocou em prática, ele mesmo nos dando o exemplo. O Espírito levou ele ao deserto para que ele fosse tentado. Satanás o tentou 3 vezes e ele resistiu, simplesmente apontando aquilo que Deus já havia dito. E uma das coisas é exatamente isso, que na tentativa de Satanás de induzir Jesus a transformar pedras em pães, já que ele estava há 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, Jesus responde que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem 2 dimensões importantes. Primeiro, que nós não somos apenas a parte material que a gente vê. O nosso corpo é onde habitamos. Somos espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. Nosso corpo precisa de descanso, precisa de hidratação, precisa de nutrição, e isso é verdadeiro, mas não é só disso que vive um homem. Espiritualmente, quando a gente nasce em Cristo, nós precisamos de alimento espiritual, e o alimento do nosso espírito é a palavra de Deus. Uma pessoa que só alimenta o próprio corpo, só descansa no corpo, só hidrata o corpo, só faz a higiene do corpo físico, ela faz uma parte do trabalho, não é a parte mais importante. Ela deveria ter com o mesmo zelo, pensar na nutrição do seu espírito, na saúde do seu espírito, na higiene do seu espírito, por assim dizer. E a maneira da gente nutrir o nosso espírito é nos alimentando de toda a verdade que procede de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A verdade encarnou. O verbo de Deus, o Logos, a razão, a inteligência de Deus encarnou para que houvesse salvação no nosso meio. Ele se entregou na cruz para que fôssemos salvos. Quando a gente medita e, por exemplo, pensa nessa dimensão de que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, é o mesmo que dizer que se nós nos sujeitarmos à verdade e resistirmos à mentira, ela fugirá de nós. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o padrão do mundo tenta nos convencer a seguir as nossas próprias opiniões ou a opinião dos homens, quando na verdade nós temos a palavra de Deus a nosso favor. Então não é simplesmente a ideia de que nós temos que nutrir o nosso espírito, mas que nós devemos nutri-lo com a verdade. Porque Jesus, que é a verdade, ele é a rocha. E aquele que ouve a palavra e a pratica é comparável ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A tempestade vem para todos, mas aqueles que estão firmados na verdade não temem, permanecem firmes. E é sobre essa palavra que eu oro. Pai, obrigado, Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada tem faltado e nem vai faltar. O Senhor é que tem nos sustentado e nós só estamos de pé porque esse é o testemunho das nossas vidas. O Senhor, o nosso Deus, tem cuidado de nós. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos desperta para termos mais fome e sede da Tua palavra, Senhor, do convívio e da comunhão do Teu Santo Espírito, de forma que a gente não só conheça mais da palavra, medite mais na palavra, entenda mais a palavra e coloque ela em prática nas nossas vidas. Que a verdade que procede de Ti, ó Santo Deus, seja o alimento do nosso espírito em todo o tempo. É isso que eu te peço, Pai, desperta o Teu povo, para que se fortaleçam, Senhor Deus, na verdade da Tua palavra, em todo o tempo, que a gente resista ao dia mal e que a gente siga firme conduzidos pelo Senhor até o centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.